Ser espírita não é ser nenhum religioso, não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera, é não ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedras, é transformar o coração em um templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Ser espírita não é internar-se em um centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora sem alterar-se como espírita. Como cristão, é o espírita consciente no templo, na casa, na rua, na fila, ao telefone, sozinho, em meio à multidão, na alegria, na dor, na saúde, na doença. Ser espírita não é ser diferente, não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente e anormal é não ser bom. É contribuir para que alguém trabalhe em sua própria cura, não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, porque nós compreendemos que o poder é de Deus. Oportunidades, necessariamente, quando a gente pensa, é sempre algo bom. Quando alguém chega para fazer algo ou para vender algo para você, sempre ele vai dizer, você tem uma grande oportunidade. Mas vocês já prestaram atenção que até as coisas ruins, que para nós parecem serem ruins, também são oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de melhoramento como pessoa. E na última palestra que eu estava conversando, fazendo um diálogo com um amigo, as pessoas estavam me perguntando como é que se faz com a família. Lá na minha família, como na maioria de tantas, tem uma tia minha que ela é um pouquinho desorganizada emocionalmente. E é aquela pessoa que ninguém quer estar perto dela durante as atividades familiares. Aí sempre é elencado uma pessoa para estar com ela, próxima a ela para conversar e fazer sala. E a maioria das vezes sou eu. Porque eu permito que ela repita várias vezes a mesma história. E eu ainda digo a ela, tia, tá tão bonita. Como foi naquele dia, eu já sei a história, de cor e salteado, mas eu pergunto novamente. Porque quando ela está em família, é o momento dela se sentir importante. E essa oportunidade que o Cristo tem me dado é uma oportunidade de melhoramento não para ela, não para a minha família, mas para mim. Para organizar o meu emocional, minha paciência e, acima de tudo, mostrar para ela as virtudes de uma pessoa que está em um processo de transformação. Porque há 10 anos atrás eu não era essa pessoa. Eu estou me melhorando. E, quiçá, daqui a 10 anos, serei alguém melhor do que sou hoje. Porque para isso está a grande proposta da reforma íntima. E quantas das vezes nós perdemos a oportunidade de melhorarmos? A oportunidade na vida, ela nos permite crescer, aprender, servir, nos transformar, porque ninguém transforma ninguém. Mas ela pode observar e dizer assim, mas você é tão... Toda vez ela diz, você é diferente. Hoje eu recebo isso com elogio, com tanta graça. Quando você é diferente, meu filho, eu digo, tia, vamos permanecer assim, cada vez ficando mais diferentes, melhores. E quantas vezes isso não é na vida de vocês?